E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu vim responder com vocês a tag Metas Literárias. Eu já fiz essa tag acho que 2 ou 3 anos. Esse ano eu não tenho 100% de certeza, inclusive se eu tenho todas as perguntas aqui, eu vi aqui, eu tenho 11 perguntas, separei respostas para todas elas. Já queria ter feito esse vídeo antes, estou gravando esse vídeo no final de fevereiro, e ele deve sair no canal provavelmente no último sábado do mês. Assim, já vai ter passado 2 meses do ano, mas tudo bem. Essas metas eu já fiz já faz algum tempo, só que eu acabei não conseguindo gravar, não tive tempo para isso. Antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos aqui no canal, pudessem se inscrever. Se forem ler qualquer um desses livros, quiserem compartilhar comigo suas metas, algum livro que vocês querem ler ao longo desse ano, podem deixar aqui embaixo. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, comprem pelo meu link. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão, o valor não muda em nada para vocês, e assim vocês apoiam o meu trabalho aqui no YouTube. E também me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. Antes de começar, eu só gostaria de falar que assim, eu fiz 2 vídeos sobre metas de livros que eu quero ler esse ano, uma de 7 livros clássicos e uma de 12 livros, eu acho que foi para ler ao longo desse ano. Eu já consegui ler 2 desses livros, eu acho que foi, dessa meta de 12 livros ao longo do ano, então está indo bem, e talvez tenha alguns desses livros que vão aparecer aqui de alguma outra forma, então assim, talvez tenha algum repeteco de alguma coisa que eu já falei nesses outros vídeos, mas está tudo bem. Eu vou estar olhando aqui um pouco para a lateral também, porque eu tenho as perguntas aqui na lateral, no computador, então vai ser mais fácil de conseguir enxergar e compartilhar com vocês. A primeira pergunta é: quantos livros você pretende ler? Eu coloquei 25 e coloquei inclusive aqui uma anotação. No ano passado eu só consegui ler 16. Acho que minha meta do ano passado eram 30 livros. Acabei não conseguindo avançar nisso e li bem pouco comparado com o que eu queria, li perto de metade. O maior livro que eu li inclusive foi Warbreaker, que é um livro do Brandon Sanderson que tem em torno de 700 páginas. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha conseguido ler em torno de 20 livros, mas não cheguei nisso. Acho que foram 15 ou 16 livros. Foram boas leituras, gostei delas, só que esse ano acho que eu estou um pouco mais engajado com as leituras, tenho conseguido ler mais do que li ano passado, pelo menos na minha opinião e na minha percepção. Talvez não está sendo bem assim, mas eu acho que sim. Estou anotando inclusive esses livros que eu estou lendo em uma planilha. Não li muita coisa, só completei 2 leituras até agora e estou em vias de finalizar mais 2 livros. Então assim, acho que vai ser um ano de boas leituras. Eu acho que muito mais do que número, eu gostaria de ter títulos interessantes que eu quero ler, não ler só por ler, porque no ano passado teve uns 3 ou 4 livros que eu li meio que só por ler, porque eram curtos ou coisa assim do tipo. Teve alguns outros livros curtos que eu li porque eu realmente queria ler e gostei muito, mas teve alguns outros, assim, uns 2 ou 3, que realmente não fizeram nenhuma diferença, acabei não gostando. Então, acho que muito mais do que o número, é mais importante ler coisas que você está interessado. Eu nunca leio muito. Acho que talvez o ano que eu li mais da minha vida foram 40 livros, e foi assim, uma época que eu basicamente não estava trabalhando, estava só na faculdade, era época de pandemia, então assim, tinha muito tempo livre, mas nunca li mais do que isso. No geral, fico em torno de 20 e poucos livros, e minha meta para esse ano são 25 livros. A segunda pergunta é o seguinte: uma continuação que você quer ler. Eu falei, acho que em um vídeo anterior, que eu consegui comprar a coleção do Brandon Sanderson, do Mistborn. Eles estão vendendo agora, a editora Trama, tanto uma edição no box, que são todos os livros de capa dura e tudo mais, quanto uma edição brochura. Eu consegui comprar esses assim, então eu tenho agora os 3 livros, porque antes eu só tinha o primeiro e o terceiro. Eu pensei em comprar só o segundo, só que a promoção não era interessante o suficiente para comprar só o segundo. Pelo preço ficava bom comprar os 3, e eu acho que fantasia é mais fácil de ler em português do que em inglês, porque às vezes tem termos que se confundem, eu acabo me perdendo, acabo ficando desinteressado e demorando muito, então eu acabei comprando em português mesmo. Meu objetivo, a pergunta é uma continuação, mas eu acho que eu vou ter que retomar a leitura a partir do primeiro volume, porque eu já não lembro muito. Eu só lembro que é uma sociedade que tem um rei deus, uma coisa assim, que ele venceu e ele é um tirano, e a sociedade tem tipo medo dele, é oprimida por ele, todo mundo acaba sofrendo muito, e de repente se junta esse grupo de basicamente ladrões e tudo mais para tentar derrubar esse rei deus. É interessante, eu lembro que eu gostei bastante da leitura. Não é um livro curto, esse aqui talvez seja o menor volume, e ele tem em torno de 700 páginas. Eu acho que o segundo é o maior, e ele tem 800 e pouco para 900 páginas. Mas espero conseguir fazer pelo menos a leitura do primeiro volume. Se conseguir avançar nos outros vai ser ótimo, mas se não, também tá tudo bem conseguir fazer a leitura só desse aqui.
Continuando, a terceira pergunta é um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? Eu separei um aqui que inclusive está na minha meta de leitura, eu acho que nas outras duas, tanto de clássicos quanto dos 12 livros para ler esse ano, que é o Corcunda de Notre Dame. Eu nunca li nada do Victor Hugo, eu achava na minha cabeça que se algum dia eu fosse ler Victor Hugo, começaria com Os Miseráveis, mas eu não tenho o livro e o livro dos Miseráveis é um livro gigantesco. Esse aqui é bem menor, no entanto, também não é tão pequeno. Ele tem 400 e poucas páginas, 495, isso junto com as notinhas que tem no final e cronologia. Mas a letra também não é muito grande. Vamos ver como é que vai ser a leitura dele. Espero que seja interessante. Essa edição é muito bonita, é uma edição da Zahar. Acho que está muito caprichada. Se vocês têm interesse em adquirir clássicos, eu gosto bastante das edições deles. Não é como se eu tivesse muitas, mas as que eu tenho eu gosto bastante. E essa edição está bem bonita. Por dentro ele tem assim os sininhos, que eu acho bem legal. Tem comentários, então aqui na parte de baixo, de vez em quando tem umas notas, tem uma parte comentada e ele tem ilustrações. Deixa eu tentar encontrar uma aqui para vocês, como essa aqui. Então acho que é legal, não são ilustrações também muito grandes. Eu não ligo tanto assim para ilustrações, mas acho que fica bonito e essa edição é muito caprichada e acredito que é uma edição bem resistente assim para permanecer contigo por muito tempo. Continuando para a próxima pergunta, o que fala é o seguinte: um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele e qual livro? Eu coloquei Brandon Sanderson, eu tenho algumas coisas paradas do autor, eu tenho um pedacinho aqui da minha estante com livros dele, então agora eu tenho a trilogia do Mistborn, eu tenho o primeiro livro do Relato da Guerra das Tempestades, que é O Caminho dos Reis, eu tenho Warbreaker e eu tenho mais um ou dois livros dele. Eu preciso dar um pouco de andamento nessas leituras, então assim, por mais que eu já tenha respondido um livro dele, eu vou meio que reutilizar e falar que eu gostaria de ler algum livro dele, desse autor, principalmente Mistborn, que eu acho que seria interessante conseguir dar andamento nessa leitura, que eu só li o primeiro volume e gostaria de finalizar. É uma trilogia fechada, então isso já facilita muito. Então vamos ver se eu consigo dar um andamento nas leituras desse autor para conseguir ler algumas das coisas que eu tenho dele parada aqui na minha estante. Continuando, a próxima pergunta é livros nacionais para ler. Eu separei um dos poucos que eu tenho na minha estante, eu tenho que talvez procurar um pouco mais outros autores que eu gostaria, mas eu tenho esse que é o Meu Pé de Laranja Lima, nunca li, é uma edição bem bonitinha, tem aqui a capa com esse desenho do garoto em cima da laranjeira com o passarinho, e atrás não tem nada demais, só tem um grande texto, tipo, não tem nenhum tipo de ilustração. Eu acho que ele não é um livro ilustrado, tem umas pouquíssimas ilustrações, como essa aqui, e ele não é muito grande. Eu não sei muito sobre ele, mas eu pretendo conseguir ler ele esse ano. Ele tem 230 páginas. Mas esse aqui é um livro nacional que eu separei para ler esse ano. E eu tenho vontade de ler Érico Veríssimo, mas assim, não sei exatamente por onde começar. Não sei se começo pelo Olhar e os Lírios do Campo, ou se por aquela quadrilogia, sei lá. Aquele que tem vários livros dele, O Continente, não sei mais o que é sobre a saga de uma família no Rio Grande do Sul. Não sei qual dos livros começaria, mas se vocês tiverem alguma indicação, deixem aqui nos comentários, por favor. A próxima pergunta é: o que você vai se desafiar a fazer diferente em 2026? Eu coloquei uma coisa bem óbvia, mas que muitas vezes eu acabo não fazendo, que é terminar livros que eu começo. Eu tenho a mania de começar 3, 4, 5 livros às vezes ao mesmo tempo, tipo, quando eu fico meio entediado numa leitura, eu pulo para outra, e acabo muitas vezes esquecendo detalhes das leituras, esquecendo de prosseguir com elas e finalizar, e muitas vezes depois quando eu chego para poder pegar o livro de volta, eu já não lembro de muita coisa do que aconteceu, porque eu também esqueço rápido as histórias, são poucas histórias que realmente ficam na minha cabeça, porque tem gente que lê um livro, 6 meses depois está lembrando dele, mas assim, eu acho meio difícil você lembrar de tudo que você lê, e para mim muitas vezes eu tenho essa dificuldade de começar um livro e acabar não finalizando, ou finalizar ele muito tempo depois, e quando finalizo eu já não lembro do início da história, ou já perdi muitos detalhes, ou muitas vezes eu tenho que recomeçar a leitura também. Então, uma coisa que eu quero mudar para esse ano é conseguir começar e terminar as leituras, não só de terminar, mas principalmente terminar num momento determinado. Então, assim, ao longo do mês de março eu vou ler esse livro, ao longo do mês de abril eu vou ler esse outro livro. Então, não ficar com esse negócio de começar uma leitura, sei lá, em março e terminar em novembro e muitas vezes já não lembrar de muita coisa do que aconteceu no livro. A próxima pergunta é: um hábito literário que eu quero ter? Eu coloquei anotar mais nos livros, eu tenho perdido um pouco esse medo, antes eu não anotava nada, costumo não anotar muita coisa, principalmente em relação a escrever em livros, eu acho que é uma coisa que eu nunca fiz, mas eu tenho sublinhado livros faz bastante tempo, tanto com marcadores coloridos, eu tenho alguns que são de cor cinza, que eu acho que fica legal, eu acho que eu não tenho nenhum livro aqui que está sublinhado com marcador cinza, mas acho que fica bom, muitas vezes quando você vai passando ele meio rápido, você nem repara que está marcado.
mas eu tenho marcado mais meus livros e é algo que eu gosto, porque depois quando eu volto eu acho até interessante algumas releituras que eu tenho feito, que são livros que estão marcados como o Morro dos Ventos Uivantes, quando eu vejo as marcações que eu fiz eu fico pensando, por que eu marquei isso? Acho interessante isso de poder ver que os livros já foram lidos, né? Que eles já foram manuseados. Não estragar os livros nem nada do tipo, mas realmente utilizar eles e ver que eles já passaram por uma leitura, às vezes por uma releitura, acho isso legal. Então gostaria de poder marcar mais meus livros e inclusive anotar se achar interessante. Não aquele povo que parece estar fazendo uma dissertação de mestrado dentro da página do livro, porque acho isso um pouco desnecessário, pelo menos para mim não combina muito, mas escrever um pouco mais acho que seria legal. A próxima pergunta é um calhamaço que pretende ler. Eu já falei isso, acho que nos últimos 2 vídeos, mas vou falar aqui de novo. Eu pretendo ler esse bendito aqui, que é o maior livro da minha estante, que é O Caminho dos Reis, o primeiro livro dessa série gigantesca de 5 livros. Eu, até o momento, continuo na mesma página, que é na página 50, e quero dar uma adiantada nessa leitura, porque eu estou bem atrasado. Estou nessa leitura coletiva com a Tamires do Resenhando Sonhos, mas não estou acompanhando bem essa leitura. Acho que eu já estou na segunda semana de leitura dele e continuo parado na primeira semana, ou já estamos chegando na terceira, não sei. Mas eu não posso me enrolar muito, porque senão daqui a pouco eu não vou conseguir chegar a tempo da finalização, que eu acho que é no final do mês de março. Então, assim, espero conseguir fazer essa leitura. Se algum de vocês já leu ele, me diz como é que foi a experiência de vocês e como é que vocês deram prosseguimento nela. Eu tenho medo de, às vezes, não conseguir chegar, sei lá, na página 300 e daí depois não conseguir continuar a leitura e quando voltar já ter esquecido de tudo. Isso é uma coisa que eu não quero fazer, inclusive comentei na meta anterior, mas se vocês tiverem alguma dica de como, sei lá, algumas anotações, algum bloco, alguma coisa assim de notas de alguém que compartilhou alguma dica de como fazer essa leitura, porque tem muito personagem e um pouco de medo de me perder nos personagens. Continuando, tem a pergunta, um livro que você pretende reler. Eu coloquei o Devoradores de Estrelas. Tô adorando a releitura dele, tá sendo bem boa. Eu tô na página 120 ainda, de um total de umas 420 páginas, eu acho que é. Mas tá sendo muito boa a releitura, fala sobre esse homem que tá perdido no espaço, ele não sabe exatamente o que tá acontecendo com ele, nem por que ele tá ali, ele só acorda ali e de repente ele tem que lidar com aquela situação. Os personagens são muito legais desse livro, é muito legal a forma como ele vai relembrando o que aconteceu com ele, porque ele acorda de um coma. E eu tô gostando da releitura e espero que o filme seja muito bom, porque o filme vai lançar mais ou menos daqui a um mês. Estou fazendo essa releitura para poder assistir o filme, para poder lembrar um pouco mais da história, porque eu lembro da história num grosso, mas eu não lembro dos detalhes da história mais. Já fazem mais de 3 anos, eu acho que eu li esse livro, e eu gostei bastante, acho que vale muito a pena. É um livro de ficção científica muito interessante, bastante divertido, e eu acho isso muito legal desse autor. Já li um outro livro dele, ele tem bastante humor nos livros dele, e o personagem principal é bastante autodepreciativo, muito sarcástico. Acho isso bem legal e acho que vale muito a pena, se você tem interesse em ler um pouco mais de ficção científica, ler Devoradores de Estrelas. Continuando, um livro clássico que você quer ler. Eu peguei um que eu já ouvi falar bastante dele, já assisti algumas adaptações, nunca li, que é o Peter Pan. Também tenho nessa edição da Zahar, uma edição bem bonitinha, aqui ó, a capa, a parte de dentro dele é assim. E esse aqui também tem uma ilustração ou outra, não muitas talvez, mas tem algumas. Eu não sei se é uma edição comentada, é comentada também. Tem essa ilustração, por exemplo, que é bem bonitinha, que eu acho que todas elas fazem parte do livro original. Estou interessado em ler esse aqui, eu comecei, acho que li umas 2, 3 páginas, eu falei, não, deixa eu terminar umas outras coisas, depois eu pego ele, mas acho que vai ser tranquilo de ler, porque ele não é um livro gigantesco, ele tem 222 páginas. Espero que a experiência seja legal. Se algum de vocês já leu Peter Pan, deixem aqui nos comentários, mas já ouvi falar muito, muito bem desse livro e eu gosto bastante da história, eu acho legal, então acho que vai ser uma boa experiência. Por fim, o lançamento que você está mais ansioso. Eu não estou ansioso para nenhum lançamento, porque eu não estou sabendo de lançamento nenhum, sinceramente. Não tenho olhado muito, não estou procurando muito livro para comprar nesse momento. Eu estou mais interessado em finalizar algumas leituras que eu já tenho aqui em casa. Mas assim, ao longo do ano, provavelmente vão surgir títulos que eu vou estar interessado, que eu vou dar uma olhada, que eu vou procurar saber mais, que talvez eu acabe comprando, muito provavelmente. Até o momento, não comprei nada esse ano. E se tudo der certo, até lá por abril, não vou comprar nada, ou vou comprar muito pouco, talvez um livro ou 2 no máximo. Eu estou interessado em um que não é um lançamento, mas assim, tá lançando o filme agora, lançou na verdade o filme já. Estou interessado em conseguir assistir nesses próximos dias, que é o Hamnet. Já foi lançado esse livro, talvez tenha uns 6 anos ou algo do tipo. Eu comprei inclusive esse livro na Amazon, esperei durante uns 2 meses, de repente recebi um e-mail da Amazon cancelando meu pedido, nunca mais consegui comprar porque ele ficou fora de estoque na Amazon por muito tempo. Eu acho que talvez ficou fora de estoque da própria editora, que ele é lançado pela Intrínseca. Não sei se acabou o livro e agora está numa nova reimpressão.
ou se só saiu uma nova reimpressão por causa do filme, não sei muito bem como é que tá a situação desse livro, mas eu sei que ele já voltou para estoque e estou interessado em ler esse livro. Ele não é um lançamento, mas esse é um livro que eu estaria interessado em ler esse ano. Se vocês já leram esse livro, inclusive, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre ele. Eu sei que ele vai meio que reconstruir de uma forma completamente ficcional, porque tem pouquíssimos detalhes sobre a vida do Shakespeare, mas seria uma reconstrução de como ele escreveu Hamlet, que é uma das peças mais famosas dele, e uma reconstrução sobre o casamento dele, sobre a vida familiar, que basicamente não tem detalhe nenhum, mas eles tentam reconstruir de uma forma ficcional e eu ouvi falar que é muito bom. Então talvez esse livro eu tente ler esse ano, por mais que não seja um lançamento esse ano. Pra mim vai ser um lançamento esse ano porque eu ainda não tenho ele. Eu acho que é isso, gente. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros, comprem por meio do meu link ou qualquer outra coisa que a Amazon vende. Se forem ler qualquer coisa ou tiverem respondido essa tag e quiserem deixar aqui embaixo os comentários de vocês, ou se planejam ler algum livro esse ano, ou qualquer um desses livros que eu falei que eu vou ler ao longo desse ano, se vocês também planejam ler, deixa aqui nos comentários, que daí a gente pode ir se conversando. E até o vídeo da semana que vem.